Prezados e amados irmãos e irmãs apostólicos, mais uma vez, nós aqui nos encontramos reunidos na casa de Deus, neste tabernáculo santo, para mais uma vez participarmos todos juntos de uma reunião de oração. Reunião esta dedicada à Santíssima Trindade, o Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, ao seu Divino Espírito Santo, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ambos faz parte da Santíssima Trindade. Reunião esta, amados, que tem o comando do próprio Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da querida Santa Vó Rosa e do querido Santo Irmão Aldo, e também tem a participação e a direção dos santos apóstolos e dos santos profetas do passado também. Eu quero agradecer aos irmãos da filmagem, agradecer os caros amigos e amigas internautas que estão nos acompanhando através de seus aparelhos receptor. Quero lhe dizer que a família apostólica estão de braços abertos para os receber. Que a sua companhia é muito importante para nós. Quero agradecer os caros amigos pastores, diáconos, diaconisas, presentes, aos nossos irmãos membros, o senhor, a senhora, você jovem, ao irmão regente, os seus adjuntos, músicos, coristas, meu muito obrigado a todos pela sua participação. Esta reunião de oração é muitíssimo importante. Quem nos disse isto, quem nos afirmou foi a Santa Vó Rosa e também através do seu sucessor, o nosso querido Santo Irmão Aldo, aonde ele nos mostrou muitas vezes e continua a nos mostrar através dos boletins, que o número de anjos e santos de grande poder e autoridade se faz presente em nossas reuniões, para abençoar todo o nosso trabalho. Agradeço a presença de todos. Meu muito obrigado pela sua participação. Carinhosamente, por gentileza, eu convido a todos que estão assentados, aqueles que assim puder, todos com suas mãos levantadas aos céus, com seus olhos fechados, com suas cabeças curvadas, em sinal de reverência ao nosso Deus e a todos estes santos poderosos que eu citei o nome. Vamos assim, amados, falarmos com o nosso Deus, porque a oração de um justo, de uma justa, sempre é ouvida nos céus. Oremos. Ó Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor da Glória, Senhor do céu, Senhor da terra, Deus onipotente, onisciente, onipresente, Pai, eis aqui a Tua Santa Igreja, o Teu Santo Povo, os discípulos do Senhor Jesus, Suas ovelhas. Somos também discípulos da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, a quem amamos e muito adoramos e veneramos, discípulos da Santa Vó Rosa, o Consolador, e ovelhas pastoreadas pelo grande e poderoso pastor deste rebanho, o querido Santo Irmão Aldo. Querido Primaz, Irmão Aldo, nós sabemos que o Senhor está aqui, revestido de todo poder e glória, junto com Jesus, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria e os santos apóstolos, os santos profetas. O Senhor nos afirmou, irmão Aldo, quando viveu no seu corpo físico, junto conosco nesta terra durante 44 anos, que em todas as nossas reuniões, os santos de maior poder e autoridade dos céus se fazia presente. Muitas vezes o Senhor afirmou, colocou em boletim até o nome dos grandes profetas, também da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, o irmão Aldo. E hoje o Senhor lá no céu, junto com eles, também se faz presente em espírito entre nós. Jesus bendito, temos aqui neste boletim uma linda e maravilhosa e extraordinária mensagem. São verdadeiros alimentos que veio dos céus.
que o Senhor Jesus nos trouxe, com a Santa Honrosa Virgem Maria, o irmão Aldo, para alimentar a sua igreja, o seu povo, cujo título da mesma, a salvação. E esta salvação, Jesus bendito, veio através do Senhor, como está lá no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, onde está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado, Jesus, o primogênito, para que todo aquele que nele creu, viesse a crer, não perecesse, mas viesse ganhar a vida eterna. Jesus bendito, este verdadeiro alimento espiritual contido neste boletim, que hoje é nos transmitido, é nos dado este alimento, por meio da Santa Honrosa, o Espírito Consolador e do pastor do rebanho, nosso querido primaz, venerável e grande profeta do Altíssimo. Alimenta a sua igreja, alimenta seus filhos, dirige o trabalho como seu porta-voz e representante deste púlpito. Eu preciso da sua direção, irmão Aldo. O regente, os seus adjuntos, os músicos como porta-voz, pregador do Evangelho, representante do Senhor, também precisa da sua direção, porque sem ti, como canto coral, nada eles serão, nada seremos. Abençoe todo este trabalho, para que possamos realizar um trabalho na altura daquilo que o Senhor Deus precisa e merece por parte de cada um de nós, nesta reunião dedicada, reunião de oração à Santíssima Trindade. Abençoe todo o seu povo aqui reunido nesta noite, e aqueles que não vieram por motivo justo, estão trabalhando ou estudando, ou por outros motivos de saúde. Santa Honrosa, Santo Irmão Aldo, abençoe a todos. Abençoe também meus caros amigos, nossos caros amigos e amigas internautas que estão nos acompanhando através dos seus aparelhos receptor. Que eles possam alcançar seus objetivos como nós todos aqui reunidos nessa santa reunião de oração. Querida Santa Honrosa, querido Santo Irmão Aldo, Mãe Virgem Maria, Jesus bendito, eu declaro esta santa reunião iniciada em seu santíssimo nome. Amém.
Confiamos plenamente em teu poder. Cremos que és o elo perfeito entre o céu e a terra. Cremos que os anjos escutam tua voz quando o Senhor clama a eles por nós. Nós cremos que através do teu olhar podes ler o pensamento de cada coração. Nossa vida, nosso querer, pode saber e também conhecer nossa intenção. Confiamos plenamente em teu poder. Cremos que és um profeta de Deus, pois suas bênçãos já podemos receber. Por isso cremos que és um anjo do céu. Viveu conosco como homem nesta terra e entre nós cumpriu também sua missão. Como os profetas que viveram noutra época, Deus colocou tanto poder em suas mãos. Foi Deus quem te escolheu para ser um profeta de ti, guiou a Santo irmão alto, confiamos no Senhor. Cremos que és para nós como uma luz, luz divinal que ilumina o nosso viver, pois nos ensinas como amar a Jesus. Cremos plenamente em teu poder. Cremos que representas o Santo Consolador, a profecia deixada por Jesus, que haveria
contrição. Naquele 5 de maio do ano de 2014, uma grande realidade nos impactou, suscitando entre os que te conheciam como homem de Deus, um momento da mais profunda contrição pela tua coroação no céu de esplendor, ó amado profeta vencedor, irmão Aldo, pastor supremo do rebanho apostólico. Logo, logo, à luz dos teus recados, ao longo daqueles últimos anos, antes de subir ao Pai Celeste, pudemos entender por que era mais importante sermos vistos pelo Senhor com os seus olhos de anjo da guarda, do que o vermos com nossos olhos puramente humanos. Aprendemos de uma vez por todas conviver contigo pelos olhos da fé. Hoje, quanto é honroso para nós levantarmos nossa voz e, movidos pelo mais puro amor, darmos testemunho vivo do teu sagrado valor, Santo Irmão Aldo. Porque se somos um só corpo e uma só alma em Cristo Jesus, a Igreja Apostólica restaurada pela Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, é pela tua mão forte e cheia da luz divina, ó querido primaz, mão que fez, faz e sempre fará este povo digno de ser herdeiro do nome Filhos de Deus, salvos por Jesus, amparados por Maria Santíssima e consolados pela Santa Vó Rosa. Não há nada mais feliz que ter a tua companhia, ó Santo Pastor, irmão Aldo. Então hoje, o que mais queremos é obedecer a Deus Pai e a Jesus, como o Senhor, irmão Aldo, usado pelas Mães Celestiais, nos ensinou bravamente, para que, de fato, sejamos uma família só, aqui na terra como no céu, onde estamos chegando pouco a pouco, um a um, na tua presença, para sermos apresentados ao Pai Eterno, como participantes da família sagrada, desde a vida terrena. Glória a Deus, nosso Pai, e ao Divino Espírito, por todas as maravilhosas obras que vemos realizadas pelo nosso querido irmão Aldo, o amado profeta vencedor.
anjo do Senhor, criado com amor. O irmão Aldo, nosso protetor, escolhido com fervor pelo Santo Consolador. Que cumpriu sua missão de unir os apostólicos e formar a direção. Justiça e louvor, que recebeu sua coroa de profeta vencedor. 5 de maio, dia de alegria, o arrebatamento do profeta do amor.
Muito bem, amados, nós estamos aí na reunião dedicada à Santíssima Trindade, reunião de oração ao Pai, nosso Deus, a Jesus Cristo, ambos faz parte da Santíssima Trindade. Aí, neste momento, eu vou passar para ler esta riquíssima, linda mensagem, cujo título da mesma é a salvação. E esta salvação nós só encontramos no caminho estreito, né? Esta salvação veio através de Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai a não ser por mim. E esta salvação nos é dada nos dias atuais através da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do nosso profeta irmão Aldo. Ambos são continuador da missão de Jesus aqui nessa terra, né? Então, a salvação se encontra no caminho estreito, que é Jesus. O caminho largo é onde está a perdição. E todos que por ele andam, se não se arrepender, como canta o coral, vão ter um futuro doloroso e amargo. Não é verdade? Então eu peço a atenção do senhor, da senhora, de vocês jovens, nossos caros amigos, amigo internauta também, para que acompanhem comigo a leitura dessa linda mensagem. A salvação. Nesta igreja apostólica ensinamos a existência de dois reinos, ou de dois caminhos. O caminho do reino dos céus e do reino das trevas. O reino dos céus é onde há o reinado de Deus e seu divino Espírito Santíssimo sobre os santos e anjos criados por ele. No reino de Deus, todos seguem o seu mandamento e adoram de todo o ser. Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, profere lições de conduta e moral, ensinando-os os princípios que normatizam e orientam a vida de um filho ou de uma filha de Deus. Estes ensinamentos podem ser considerados, por isso, como um resumo dos ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus, do acesso ao reino e da transformação que este reino produz. Por isso é chamado de Evangelho do Reino dos Céus. O reino das trevas é o reinado do pecado, quer dizer, do caminho largo, dos vícios, das maldades, da promiscuidade, da libertinagem e da grande lei que rege o reino das trevas, aquela segunda a qual o faz. Voltando aqui, moça. O reino das trevas é o reino do pecado, dos vícios, da maldade, da promiscuidade, da libertinagem, a grande lei que rege o reino das trevas, aquela segundo a qual cada um faz o que bem entende, né? O homem que está em treva, que anda dominado por alguns pecados ou vícios, sofre a consequência desagradável das tentações e ilusões deste mundo, faltando-lhes a paz e o consolo divino, a vida para a alma e o alívio para as suas dores. Não discerne bem as coisas, por falta de entendimento sobre a santa doutrina, às vezes até mesmo alguns fazem o mal pensando fazer o bem.
Seus atos, enfim, são a exteriorização de suas vontades e do sentimento do coração. E, portanto, pode ser influenciado pelo poder das trevas que domina parte da humanidade, fazendo muitos sofrer danos e prejuízos materiais e espirituais. E as pessoas muito ímpias são geralmente dominadas pelo poder das trevas e fica separada do reino de Deus, desprotegida, ou seja, sem a proteção dos santos e anjos. Salvação é a libertação do homem oprimido e escravo do mal. É a sua transposição para o reino dos céus. Eis aí porque nosso Senhor Jesus Cristo disse assim: na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E outra feita ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vida eterna é a expressão usada na doutrina para dizer daquele que vive e viverá eternamente com Deus. Já é a participação do Espírito de Deus, que é o Espírito de vida. O Espírito do homem santo integra o Espírito divino. A vida é uma virtude do Espírito Santo, dada à alma contrita e convertida na hora do perdão, e no mesmo instante nasce do Espírito, e é eterna, porque é de Deus, mas permanece na alma que for perseverante na fé, e fica sempre com Jesus, o Consolador e o Santo Pastor, irmão Aldo. Condenação é a reprovação divina com a libertação do sofrimento sobre o domínio do poder das trevas. No caso da condenação, o espírito continua nas trevas e geralmente sofrerá muito. Todavia, o nosso soberano Deus enviou seu Filho amado, Jesus, e nos tempos presentes a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o seu sucessor, o nosso querido venerável profeta irmão Aldo, para salvar da condenação os homens e as mulheres que crerem. Seu desejo é sempre o de salvar, assim como é de proporcionar a paz. Para os que ainda vivem no seu próprio corpo, a salvação inicia com a aceitação da verdade, isto é, da doutrina de Cristo, do Consolador, do Santo Pastor irmão Aldo. Foi por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdade esta que hoje está sendo ensinada por meio desse grande profeta, a Santa Vó Rosa, na Igreja Apostólica, né, irmãos? Arrependimento, a conversão, é a permanência nesta fé, são necessárias para que haja salvação. Entretanto, o arrependimento deve ser sincero, e só é sincero quando há amor a Deus, perdão e esquecimento, tendo-se como exemplo o próprio Criador, que disse assim, através do venerável amado profeta Isaías: disse Deus, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e por amor de mim, dos teus pecados, não me lembro mais. E o nosso profeta irmão Aldo, nas mensagens sobre o batismo, ele sempre colocava estas frases, né, irmãos?
E o nosso Conselho Deliberativo continua fazendo valer, né? Colocando também. E também a sinceridade no perdão é necessário para que Deus, nosso Pai, o tome na devida consideração. Porque disse Jesus: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vossa. Porém, se não perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai que está no céu também não perdoará a vossas ofensas. Ora, para ser perdoado, precisa saber perdoar. Porém, é preciso perdoar de verdade, pois quando a criatura diz que perdoou o seu próximo e, no entanto, continua se lembrando das ofensas passadas, tendo mágoa no coração contra o outro, neste caso, o perdão não é verdadeiro e traz consequência triste do rancor e do remorso. O perdão absoluto implica, portanto, no esquecimento da ofensa. Conversão consiste na troca de caminho. Alguém que segue o mundanismo porque gosta do pecado, dos vícios, de tudo que é do mundo, fica separado de Deus vivo. Porém, vindo a entender a verdade, arrependa-se, desiste do pecado e deixa dos seus erros para seguir o puro evangelho do reino dos céus, como ensinamos nesta igreja apostólica, que é o verdadeiro caminho. E este caminho é Cristo, é o Consolador, é o Supremo Pastor por excelência de nossas almas, Santo Irmão Aldo, e sua doutrina. Assim sendo, o convertido deve deixar também das crenças diferentes para se enquadrarem no Evangelho do Reino dos Céus. Deve deixar dos costumes pagãos e das tradições humanas, que contraria a verdade, deve apegar-se ao bem e sempre resistir ao mal. Quem quiser gozar a verdadeira paz e o amor de Deus, deve converter-se e permanecer nesta fé, porquanto ele, nosso Mestre Jesus, disse assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento de meu Pai e permaneço no seu amor. E de outra feita ele disse: vós sereis meus amigos, meus discípulos, se fizerdes o que vos mando. E o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei. Aquele que quiser ser salvo deve amar o reino dos céus e permanecer neste amor. Por isso ensina o venerável e amado apóstolo São Pedro, dizendo assim: ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências do homem, mas segundo a vontade de Deus. Que maravilha, né, irmãos? Aquele que ama o reino dos céus sofre por ele, como sofreu Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o nosso profeta Irmão Aldo, os santos apóstolos, os santos profetas, tanto outros. E este sofrimento, porém, não é no pecado. Por isso continua dizendo o venerável e amado apóstolo São Pedro: amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para os tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de sede participante das aflições de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos regozijei e alegrei,
se pelo nome de Cristo sois vituperado, abre aspas, quer dizer, significa caluniado, criticado, bem-aventurados sois, porque sobre vós reposa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, ele sim, blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não envergonhe, antes glorifica a Deus nesta parte. Sofrer pelo nome de Cristo, pelo fato de sermos seus seguidores fiéis, é muito mais glorioso do que o recebimento de bênçãos materiais. O peso eterno que nos obtém pela felicidade e a consequência perseguição é incalculável, é de muito maior valor diante dos santos da glória de Deus. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas salva, onde aparecerão os ímpios, os pecadores? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, recomenda-lhes a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. O amado apóstolo São Pedro é usado pelo Senhor para trazer estas mensagens e essa pergunta, a fim de que os filhos de Deus examinem sua situação espiritual e sua vida. Continua o apóstolo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o inimigo, vosso adversário, ande em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistam firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumpre entre os vossos irmãos no mundo, e o Deus de toda graça, que é Cristo Jesus, nos chamou à sua eterna glória. Depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique, estabeleça. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Finalizando, irmãos. Todos que vivem conforme a palavra do amado apóstolo e seguem a Jesus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, sofre por eles, fazendo sempre o bem e produzindo, por conseguinte, os frutos naturais de filhos e filhas de Deus. Recomenda sua própria alma ao Criador. E assim, os que se santificam nesta igreja apostólica, pela graça de Jesus, do Consolador, da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima e do Santo Profeta Irmão Aldo, entra no gozo de toda a graça de Cristo e tem garantida a sua salvação. A salvação é, portanto, para os que vivem no seu próprio corpo e ainda estão nesta terra, mas almeja o reino dos céus. Que maravilha, né, irmãos? Eu sinto muito. Eu queria falar um pouquinho sobre a salvação, que ela está aqui no caminho estreito, que é esta igreja apostólica, e também falar um pouquinho sobre a condenação, que é o caminho largo. Mas os irmãos sabem que houve um contratempo no começo da reunião, os irmãos ouviram tudo, e aí não sobrou tempo. Mas vamos deixar para a próxima oportunidade. Mas os irmãos já entenderam.
E eu agradeço a participação de todos, meus caros amigos internautas, aos irmãos da filmagem, também os irmãos, caros amigos pastores, obreiros, diáconos, diaconisa, nossos irmãos membros, o senhor, a senhora, vocês jovens, e também ao regente, seus adjuntos, os coristas, o coral feminino, cantaram muito bem, todos estão de parabéns, mas esta glória pertence a Deus, a Jesus e a todo o reino dos céus. Muito obrigado a todos. Até uma outra oportunidade. Por gentileza, convido a todos para se colocar em pé. Vamos cantar o hino de número 84, o Espírito Santificador. Muito bem, irmãos, temos aí 3 minutinhos, 3, 4 minutinhos aí para fazer nossa oração individual. E ao orar, os irmãos viram, o recado está no boletim, como devemos proceder, né, irmãos? Para que a oração chegue nos céus, diante desses santos poderosos do nosso Deus. Vamos também orar por este país, pelos seus governantes, todas as nações da terra, a humanidade em geral, tão carente de paz e do amor divino. Faz parte dos apostólicos, viu, irmão? Jesus, a Santa Rosa e o irmão Aldo, nosso profeta, nos ensinou assim. Então vamos orar. Vamos cantar ainda o hino de número 118. Graças te damos, ó Pai.
Muito bem, irmãos. Eu estou vendo um templo bastante lotado, né? Como canto coral, minha igreja tão feliz, tem um povo tão bonito que dá gosto de se ver, né? Que maravilha, é tão bonito, é tão lindo ver a igreja assim. Continue com este amor, com este entusiasmo. Nós perdemos bastante tempo com a pandemia, né, irmãos? Agora que estamos liberados, graças a Deus, a estes santos poderosos, devemos fazer um esforço para estar presente. Não vai ser eu que estou aqui no final de semana, que os irmãos sabem, né? Mas um outro companheiro vão estar aqui para estar trazendo essas lindas palavras aos vossos corações. Agradeço mais uma vez a todos os irmãos da filmagem, os internautas e também os pastores presentes, diaconisa, obreiro, regente, músico. Meu muito obrigado. Continue com esse entusiasmo. Finalizando com a oração, levante suas mãos aos céus, feche os seus olhos, curva as suas cabeças. Oremos. Ó Jesus bendito, nosso eterno Salvador, Mestre, chegamos ao final de mais uma santa reunião, aonde todo o seu poder, Jesus, o poder que o Senhor disse, todo o poder me foi dado entre os céus e a terra, e disse também, todo este poder o Senhor fez participante a Santa Vó Rosa e o profeta Emualdo, a Virgem Maria, e também os santos apóstolos têm muito poder. Os profetas do passado são santos muito poderosos, muito serviram ao nosso Deus e continuam a servir. Eles são merecedores de toda a honra, toda a glória e louvor. O Senhor Emualdo está aqui, com um número muito grande de santos e anjos. Abençoe todos, o papai, a mamãe, o esposo, a esposa, as famílias. O Senhor bateu muito nessa tecla sobre a união entre os pastores, os pregadores, os obreiros, os diáconos, diaconisas, os membros de ambas as idades, os regentes, músicos, coristas, toda a sua igreja. O Senhor sempre disse, a minha igreja unida, eu tenho facilidade para interceder diante delas, diante de Deus, o Pai, da Santa Vó Rosa de Jesus, pelas minhas ovelhas. E o Senhor continua a falar sobre, a mensagem continua sendo produzida pelo nosso Conselho Deliberativo, recapitulando tudo aquilo que o Senhor nos deixou, irmão Aldo. Que maravilha! Agora eu peço, abençoe este país, esta nação, seus governantes, as nossas nações da terra, seus governantes, aonde há guerra, como tem conflito. Ó Santa Vó Rosa, ó Jesus bendito, todo o poder lhe foi dado sobre essas nações, a Santa Vó Rosa, tem misericórdia de todo. Esta humanidade tão carente de paz e do amor divino, para que não haja guerra, haja paz, para que este mundo se transforme e se torne num mundo melhor para se viver. Querida Santa Vó Rosa, querido Santo Emualdo, tem aqui em cima deste santo altar a caixa de oração, com vários nomes. Ó querido Santo Emualdo, eu não sei o que se passa na vida dos seus filhos, mas o Senhor que recebeu o poder da onisciência, da onipresença, como cantou o coral, um poder sem fim, sabe e conhece os corações dos seus filhos e das suas filhas. Tem misericórdia com a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria, Jesus, de todos nós, suas ovelhas. Abençoe todos aqueles que estão acamados. Irmão Aldo, às vezes estão desenganados pela medicina. Tem muitos, irmão Aldo, que já foram até apostólico, mas estamos sabendo que está ali nas últimas, nem ao hospital, esperando os últimos momentos. A medicina já desenganou, já mandaram chamar os seus familiares. Mas o Senhor, irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, Jesus não desengana ninguém. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. E o Senhor, irmão Aldo, participa desse poder com a Santa Vó Rosa. Agora eu peço, abençoe e acompanhe as suas ovelhas, todos nós, agora no caminho de volta para os nossos lares, livrando nas nossas condução, ou também por outros meios de transporte, livrando de acidente, das mãos de malfeitor, de todo perigo, dando um belo trajeto na companhia dos seus santos e anjos, proporcionando logo mais uma noite maravilhosa de descanso, de repouso, e amanhã os que vão trabalhar ou estudar, que tenha êxito, que tudo seja concluído da maneira que o Senhor, irmão Aldo, Deus Pai Jesus com seus anjos, deseja. Amada igreja, amados irmãos, que o nome desses santos poderosos de nosso Deus, Jesus, a Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, seja louvado, seja glorificado e exaltado, não só hoje, mas hoje e para toda a eternidade, para todo sempre. Amém.